O corpo de uma adolescente foi encontrado dentro de uma cisterna em Vitória da Conquista. Durante a manhã, os bombeiros tentaram retirar o corpo, mas tiveram dificuldades. A adolescente de 16 anos, conhecida como Tainá, teria sido jogada dentro da cisterna na manhã de ontem por Gilmar, de 20 anos, com quem ela teria um relacionamento. De acordo com os vizinhos que preferiram não gravar entrevista, Gilmarco morava na casa na companhia de uma outra adolescente de 15 anos há menos de um mês. O corpo de bombeiros foi o primeiro a chegar no local. Depois vieram os policiais militares. A tentativa de retirada do corpo foi bastante trabalhosa. Os brigadistas utilizaram uma série de máquinas. Com a ajuda de alguns cabos de aço, essa soldado desceu pela cisterna, mas o corpo de Tainá não foi localizado. A gente desceu, fez uma varredura com croque, um material que nós temos, e verificou-se que a cisterna é mais profunda do que a gente imaginava. Então a gente está mobilizando agora o núcleo de mergulho, vão vir 2 mergulhadores, para a gente poder fazer a descida e ver se encontra esse corpo. Os mergulhadores estão neste momento lá no bairro Miro Cairo tentando fazer o resgate deste corpo que foi jogado na cisterna. À noite no BATV você vai ver uma reportagem completa sobre este assunto. Os nossos repórteres também estão no local e a polícia está investigando os motivos do crime. Isso, hein? Olha, a gente fala agora da tragédia que matou 236 pessoas no incêndio numa boate na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, na madrugada de ontem. A tragédia chamou a atenção para a segurança das casas noturnas e locais de grande concentração de pessoas. Infelizmente, momentos como esse demonstram que é preciso muito mais cuidado, muito mais segurança e atenção. E esses cuidados devem ser tomados em todos os locais que servem para reunir muitas pessoas, sejam esses locais boates, centros culturais, ginásio de esportes, igrejas, etc. Tudo pela segurança de quem está no local. A repórter Indira Almeida conversou com um representante do Corpo de Bombeiros e tem algumas informações importantes. Olá, boa tarde. Que cuidados tomar em situações de emergência como incêndios em ambientes fechados? Sobre isso a gente conversa agora com o sargento do Corpo de Bombeiros, Willy Marques Ferreira. Olá, Willy, boa tarde. Então, primeiro falar a respeito dessa tragédia no Rio Grande do Sul. Nesses casos, como é que dá para agir dentro de um ambiente fechado onde acontece um incêndio? Primeiramente, a população deve agir com calma e com tranquilidade, tentar manter essa tranquilidade e localizar as saídas de emergência. E se deslocar para essas saídas com calma, sem correria, que o que mais mata nessas situações de ocorrência é o pânico que se desenrola no decorrer do incidente. Nós podemos ver que nessa tragédia que ocorreu no sul do país, a maioria das pessoas que morreram foi em consequência da inalação de fumaças, que são resíduos tóxicos provenientes da combustão. Então, se o local é fechado, a pessoa tem que ter com calma, se direcionar às saídas. Mas também não adianta a população ter o conhecimento se a edificação não está preparada para atender uma situação de pânico. Por isso que existe mecanismo para esse tipo de situação. Por exemplo, aqui no caso de Vitória da Conquista, na organização de um evento, existe toda uma fiscalização. O que deve atender esse estabelecimento antes de acontecer o evento, por exemplo, para evitar qualquer tipo de acidente? Aqui em Vitória da Conquista existe uma cartilha que se chama Cartilha Preventiva de Fiscalização, que juntamente com o Corpo de Bombeiro, a Anvisa e o CREA, a gente faz fiscalizações preventivas. No caso, no que diz respeito ao Corpo de Bombeiro, a gente checa a situação de saídas de emergência, sinalização, iluminação, extintores, brigada de incêndio no local, que é uma lei municipal que exige que no local tenha pessoas treinadas e preparadas para intervir nesse tipo de situação, e controle no material de acabamento, que é uma coisa muito importante no que se fala da propagação de incêndio em um ambiente como uma boate, por exemplo. Que materiais seriam danosos, assim, no caso de colocar no estabelecimento, que causaria uma grande explosão e que também causaria danos à pessoa que inala essa fumaça? Um dos materiais que a gente mais tem visto nos eventos é a questão da malha. As pessoas têm o cuidado de forrar os eventos, cobrir com malha. E malha, se não for uma malha anti-chama, ela se propaga chamas com muita facilidade. Como a gente viu naquele ali, que era um material de isolamento térmico, ele se propagou a chama de uma forma que a combustão foi muito rápida. Então, se não tiver uma equipe preparada para usar os mecanismos que tem no local para controlar aquele princípio de incêndio, a gente pode, porventura, ter tragédias como essa em outros locais do país. Tá ok, então, muito obrigada pelas informações. Nós voltamos ao estúdio.